Você já percebeu que existe uma frase capaz de mudar tudo? Uma frase tão poderosa que, quando dita com clareza e autoridade, não apenas toca o invisível, mas reorganiza a realidade ao seu redor? Florence Scovel Shinn descobriu essa frase há mais de 100 anos. E não importa onde você esteja agora, não importa o que esteja vivendo, essa frase tem o poder de romper padrões, abrir caminhos e ativar aquilo que parecia adormecido dentro de você. Mas antes de revelar essa frase, eu quero te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha feito antes. Quando você fala como quem espera ou como quem comanda? Porque existe uma diferença profunda entre pedir e ordenar, entre suplicar e afirmar, entre desejar e declarar. A maioria das pessoas vive pedindo ao universo que dê um sinal, que mande uma chance, que resolva um problema. Mas o universo não responde à súplica. Ele responde à vibração. E vibração é comando. Florence sabia disso. Ela dizia que cada palavra é um decreto. E que cada decreto cria uma imagem invisível que mais cedo ou mais tarde se manifesta. Quem não entende isso, acredita que a vida é uma questão de sorte ou azar. Mas quem entende sabe que a vida é uma resposta. Tudo o que você vive é uma resposta à qualidade da sua palavra. E por isso Florence repetia: a sua palavra é a sua varinha mágica. Com ela você abre portas, destrava caminhos, dissolve muros e chama para si tudo o que já é seu por direito divino. Mas para isso, você precisa falar como quem sabe. Não como quem teme. Não como quem tenta. Não como quem torce. Falar como quem sabe. Como quem tem certeza. Como quem não pede, proclama. Como quem não espera, ativa. É essa energia que diferencia quem vive por acaso de quem vive por criação. E neste vídeo, você vai aprender a usar essa energia. Vai aprender a pronunciar a frase mais poderosa de Florence Shinn com o tom que desperta o subconsciente e move o universo. Mas antes de aprender a frase, você precisa entender algo fundamental. O subconsciente não lê palavras, ele lê vibração. Você pode repetir uma afirmação 1000 vezes. Se a vibração é de medo, o subconsciente não obedece. Mas se a vibração é de autoridade, uma única frase é suficiente para quebrar anos de bloqueios. Florence dizia que as palavras ditas com fé carregam uma força invisível que age imediatamente. E quando ela dizia fé, ela não estava falando de religião. Estava falando da certeza interior, da convicção que nasce do alinhamento. Quando o que você sente, pensa e fala se torna uma só energia, essa energia se transforma em comando. E comando cria realidade. Talvez você tenha passado a vida inteira acreditando que precisava lutar, insistir, implorar para que as coisas funcionassem. Talvez tenha aprendido a se encolher diante da vida, a pedir com medo, a falar com hesitação. Mas hoje, aqui, você vai aprender a falar com firmeza. Vai aprender a falar de um jeito que o universo entende, porque existe um ponto da consciência em que a sua palavra se torna lei. E quando você entra nesse ponto, nada externo precisa mudar primeiro. O que muda é você. E quando você muda, tudo muda junto. Imagine por um instante que diante de você existe uma porta fechada. Ela representa tudo o que você desejou, mas nunca alcançou. Prosperidade, boas oportunidades, crescimento, amor próprio, liberdade financeira. Por muito tempo você bateu nessa porta. Pediu, esperou, acreditou que alguém precisaria abri-la para você. Mas Florence dizia algo completamente diferente. Ela dizia que você não precisa que ninguém abra essa porta. Você precisa apenas pronunciar a palavra que destranca o trinco interno, porque a porta sempre esteve aberta pelo lado de dentro. E quem abre é você. É por isso que a frase de Florence é tão poderosa. Não porque é bonita, não porque é inspiradora, mas porque ela contém um código vibracional que desperta a consciência de comando. Quando você pronuncia essa frase,
Você não fala como vítima da vida. Você fala como co-criadora. Como alguém que sabe que tudo o que é seu por direito divino já existe em forma invisível, esperando apenas o comando para se manifestar. E talvez, neste momento, uma parte sua esteja se perguntando: será que isso funciona? Será que a palavra realmente cria? E eu quero te dizer com toda a clareza: não existe nada mais poderoso do que a sua voz quando ela carrega intenção. A ciência já sabe disso. O som cria forma. A vibração organiza a matéria. A emoção direciona a energia. Quando você fala com autoridade vibracional, o universo responde não porque você pediu, mas porque você declarou. Florence entendia a diferença entre pedir e decretar. Ela dizia que quem pede não acredita que merece. Mas quem decreta sabe que está apenas chamando o que já é seu. E é isso que você vai aprender a fazer. Não é um truque, não é uma técnica, não é uma superstição. É uma lei. A lei do comando. A lei da palavra viva. A lei da vibração consciente. Neste vídeo, você vai compreender por que tantas pessoas repetem afirmações sem conseguir resultado. E vai entender por que, quando a palavra certa é pronunciada no tom certo, a mudança acontece. Não em meses, em horas, às vezes em minutos. Você vai compreender que prosperidade não é uma questão de esforço, é uma questão de alinhamento. Que o dinheiro não vem porque você trabalha muito, mas porque você vibra no estado certo. Que a oportunidade não aparece porque você corre atrás, mas porque você se torna magnética a partir do momento em que declara com clareza aquilo que já é seu. A frase mais poderosa de Florence Shinn não é apenas uma afirmação. É uma senha vibracional, uma chave que abre o fluxo da prosperidade. Uma ordem espiritual que reposiciona sua mente e seu destino. Quando você pronuncia essa frase, não está falando com o universo lá fora. Está falando com o universo dentro de si. E esse universo é infinito. Hoje, você vai aprender a usar essa frase como Florence usava. Com força, com amor, com certeza e com consciência. Porque a palavra que sai da sua boca é a primeira energia que molda o seu amanhã. E quando você aprende a falar com autoridade, não há porta que continue fechada. Não há oportunidade que não se apresente. Não há caminho que não se abra. Prepare-se. No próximo bloco você vai entrar no universo de Florence. Vai entender a origem desse comando, a lei que o sustenta e o motivo pelo qual ele funciona para todos aqueles que o pronunciam com fé e clareza. Hoje você não vai apenas ouvir sobre prosperidade. Você vai ativá-la. E tudo começa com a sua palavra. Havia um silêncio estranho naquela manhã. O tipo de silêncio que antecede uma mudança. Lucas, um homem de 37 anos, estava sentado à mesa da cozinha, encarando um aviso de cobrança. O papel parecia maior do que realmente era. Não era apenas uma conta atrasada. Era mais um lembrete do ciclo que ele vivia há anos. Trabalhar sem parar, esforçar-se, fazer tudo certo e, ainda assim, sentir que algo o puxava de volta para a estagnação. Era como se a vida tivesse um bloqueio invisível, impedindo qualquer avanço significativo. Ele olhava para aquele papel com uma mistura de cansaço e raiva. Não entendia por que, apesar de toda a dedicação, nada mudava. Ele tinha bons talentos, tinha boa vontade, tinha ética. Mas parecia que algo muito maior do que ele determinava até onde podia ir. E por mais que tentasse, sempre havia um muro invisível, uma barreira silenciosa que o impedia de prosperar. Foi então que ele decidiu sair para caminhar. O ar fresco o ajudava a pensar. Caminhou pelas ruas tranquilas do bairro, observando as árvores, as casas, o movimento lento da cidade despertando. Em um ponto da rua, passou em frente a uma pequena livraria que ele nunca tinha reparado. A vitrine era simples, com livros antigos dispostos sem muito critério.
mas algo lhe chamou a atenção. Um livro parecia brilhar levemente sob a luz da manhã, como se estivesse chamando por ele. Lucas entrou. O sino da porta tocou, e o vendedor, um senhor idoso de olhar sereno, apenas sorriu. Sem perguntar nada, o homem foi até a estante, pegou o livro brilhante e o entregou nas mãos de Lucas. A capa dizia: O jogo da vida e como jogá-lo. Ele folheou algumas páginas e parou em um trecho sublinhado, como se alguém antes dele já soubesse que aquela seria a frase que mudaria tudo. O trecho dizia: Eu lanço a palavra e ela não volta vazia. Lucas franziu a testa. Palavras. Era disso que ele precisava? Ele estava cansado de conselhos motivacionais, de frases de efeito. Precisava de dinheiro, precisava de oportunidades reais. Mas algo dentro de si o impediu de fechar o livro e devolver. Era como se aquela frase tivesse atravessado sua pele e tocado um ponto interno que ele nem sabia que existia. O vendedor, sem ser perguntado, disse calmamente: A realidade não responde ao seu esforço, ela responde ao seu comando. Lucas ficou em silêncio. Ele não sabia se deveria rir, duvidar ou ouvir. Mas a frase ficou ecoando na sua mente. A realidade responde ao seu comando. Ele comprou o livro e voltou para casa. Sentou-se no sofá e começou a ler. Quanto mais lia, mais percebia que algo fazia sentido. Florence não falava sobre esforço físico, mas sobre direção mental. Não falava sobre tentar, mas sobre decretar. Não falava sobre pedir, mas sobre proclamar. E então, no meio de uma página, ele encontrou a frase inteira, a frase que parecia incendiar algo dentro de si. Eu ordeno que o que é meu por direito divino se manifeste agora. Lucas fechou o livro e respirou fundo. Ele nunca tinha falado com aquela firmeza antes. Sempre pediu, nunca comandou. Sempre desejou, nunca decretou. Sempre esperou, nunca ativou. Pela primeira vez, sentiu que havia uma força dentro de si que ele havia ignorado a vida inteira. Uma força que dormia esperando um comando. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Ele recebeu um e-mail de um cliente antigo pedindo um trabalho urgente que pagaria exatamente o valor que ele precisava para resolver suas pendências. Lucas ficou em choque. Não era possível que fosse coincidência. Ele havia repetido a frase apenas algumas vezes, mas com uma certeza tão profunda que parecia que algo dentro dele tinha se reorganizado. Mesmo assim, ele duvidou. Será que era apenas sorte? Será que aquela frase realmente tinha algum poder? Mas o que veio depois tirou todas as dúvidas. Nos dias seguintes, oportunidades começaram a surgir de lugares inesperados. Pessoas que ele não via há anos o procuraram oferecendo projetos, clientes indicaram seu nome, portas que antes estavam fechadas começaram a se abrir. Não era apenas prosperidade financeira. Era como se a vida inteira tivesse saído do modo travado e entrado em modo fluxo. E Lucas começou a perceber um padrão. Toda vez que uma dúvida surgia, ele pronunciava a frase de Florence. Não com medo, não com desespero, mas com comando. Ele não dizia como alguém pedindo ajuda. Ele dizia como alguém lembrando ao universo que estava pronto. Em pouco tempo, percebeu algo ainda mais profundo. O comando não mudava apenas a realidade externa. Mudava quem ele era, sua postura, seu olhar, sua energia. Não havia mais hesitação em sua voz. Não havia mais culpa por desejar prosperar. Não havia mais medo de avançar. Ele sentia-se enraizado, firme, alinhado com algo maior. Um dia, enquanto caminhava novamente, passou pela mesma livraria. O vendedor estava do lado de fora, como se estivesse esperando por ele. Lucas se aproximou e disse: Funcionou. Eu não entendo, mas funcionou. O vendedor sorriu com o mesmo olhar sereno e respondeu: Você não precisa entender. Precisa apenas saber. Quando você fala com autoridade, o universo escuta.
Lucas respirou fundo. Sabia que sua vida tinha mudado e sabia que não havia mais volta. O homem então acrescentou: o comando não cria o que não existe. Ele manifesta o que já é seu. A frase que você pronunciou não chamou algo novo, chamou algo que sempre foi seu, mas esperava sua permissão. Lucas sentiu um arrepio. Ele percebeu ali que prosperidade nunca tinha sido sobre sorte, esforço ou merecimento condicionado. Prosperidade era sobre ativação, sobre declarar com clareza o que já estava no campo invisível esperando pelo comando. E foi exatamente isso que ele passou a fazer todos os dias, com firmeza, com presença, com consciência. Não era superstição, não era ritual. Era alinhamento vibracional. Era a lembrança profunda de que sua vida respondia à sua palavra. A vida de Lucas se transformou porque ele descobriu algo que a maioria nunca descobre: que existe uma frase capaz de abrir o caminho. Uma frase que atravessa o medo, rompe o padrão e ativa a prosperidade. Uma frase que Florence recebeu como revelação e entregou ao mundo como chave. Uma frase que não apenas inspira, comanda. E no fundo, essa frase não é sobre dinheiro, é sobre identidade. Sobre quem você se torna quando fala de um lugar onde a dúvida não existe mais. Sobre o ser que desperta quando finalmente entende que não precisa pedir licença para prosperar. Precisa apenas autorizar o que já é seu. Nos últimos anos, a ciência finalmente começou a traduzir em linguagem técnica aquilo que Florence Scovel Shinn já intuía com precisão espiritual há mais de um século. A ideia de que o mundo externo responde diretamente ao estado interno e que esse estado interno é moldado pela palavra que você pronuncia com sentimento e certeza. O que antes parecia misticismo, agora começa a ser compreendido como neurociência, física vibracional e psicologia profunda. A frase que Florence ensinava não era mágica no sentido comum da palavra. Era mágica porque acessava mecanismos naturais da mente humana que só agora entendemos com clareza. Quando você pronuncia um comando com firmeza, algo acontece imediatamente no cérebro. A sua voz interna assume uma posição dominante e ativa uma estrutura chamada sistema de ativação reticular. Esta estrutura é como um filtro que decide o que é relevante no mundo ao seu redor. Se você vive repetindo frases de escassez como "nada funciona para mim", o sistema de ativação reticular filtra o mundo de modo a mostrar experiências que confirmam essa crença. Mas, quando você declara com autoridade: "Eu ordeno que o que é meu por direito divino se manifeste agora", esse sistema muda de direção. Ele passa a procurar, captar, destacar e atrair situações compatíveis com esse comando. A palavra é um estímulo, mas o tom é o gatilho. O subconsciente não obedece a frases ditas com medo. O subconsciente obedece a frases ditas com certeza. A certeza muda sua respiração, seu corpo, sua energia. O corpo inteiro entra em coerência. E quando o corpo entra em coerência, um campo magnético poderoso é gerado ao redor de você. A ciência comprova isso. O coração emite um campo eletromagnético muito mais forte que o do cérebro. E esse campo se expande vários metros à sua volta. Quando você pronuncia um comando com clareza emocional, o coração envia uma assinatura energética que pode literalmente mudar a trajetória dos acontecimentos que se aproximam da sua vida. A psicologia chama isso de estado de agência. É o estado no qual você deixa de sentir que a vida acontece com você e passa a sentir que a vida responde a você. Esse estado aumenta a disposição para agir, a clareza mental, a intuição e a capacidade de tomar decisões inteligentes. Quando você comanda, você muda de posicionamento psicológico. Sai da posição de vítima e entra na posição de criador. Essa mudança libera neurotransmissores como dopamina e serotonina, que aumentam a sensação de confiança e reduzem o medo. E quando o medo diminui,
Você enxerga caminhos que antes pareciam impossíveis. A física moderna também contribui para essa compreensão. A teoria das vibrações mostra que cada pensamento e cada palavra emite uma frequência específica. Frequências semelhantes se atraem. Quando você está vibrando em dúvida, atrai situações que combinam com a dúvida. Quando está vibrando em comando, atrai situações que combinam com a autoridade. Não porque um universo místico reage às suas palavras, mas porque você se torna compatível vibracionalmente com oportunidades que antes não conseguiam entrar no seu campo. Um exemplo simples disso é a sincronicidade. Jung explicava que sincronicidades acontecem quando o estado interno e o estado externo entram em harmonia vibracional. Quando Lucas pronunciou seu comando, não foi o universo que mudou, foi Lucas. Foi sua vibração que se realinhou. E essa mudança interna reorganizou sua percepção, seu foco e seu campo energético. Com isso, ele se tornou compatível com oportunidades que sempre existiram, mas que ele não conseguia enxergar ou atrair antes. Essa é a diferença entre pedir e comandar. O pedido nasce da carência. O comando nasce da consciência. Quando você pede, reforça o que falta. Quando você comanda, ativa o que existe. O comando não é um ato de arrogância, é um ato de alinhamento. É quando você declara que aquilo que é seu por direito já existe em forma invisível, esperando apenas pela sua permissão vibracional para se manifestar. E é aqui que a psicologia energética entra. Toda vez que você declara um comando, você está reescrevendo padrões internos. Está dissolvendo programações antigas. Está quebrando contratos invisíveis que você manteve por anos. Muitos desses contratos foram criados na infância, quando você ouviu que prosperidade é difícil, que dinheiro é perigoso, que você não merece algo grande demais. Essas frases se tornaram mandamentos internos, e o único modo de desativá-las é pronunciar novos mandamentos que ocupem o lugar delas. Florence sabia disso intuitivamente. Ela dizia que uma ordem dita com fé substitui anos de medo. E isso é literalmente verdade do ponto de vista mental. O cérebro cria novas conexões sempre que você pronuncia algo com emoção intensa. E quando essa emoção é repetida, o cérebro entende que aquele é o novo padrão. O subconsciente, então, começa a trabalhar para materializar aquilo. Por isso a frase de Florence é tão poderosa. Ela não apenas declara, ela organiza. Ela não apenas afirma, ela ativa. Ela não apenas inspira, ela ordena. E ordem é a linguagem do subconsciente. Ele entende agora. Ele entende é meu por direito. Ele entende manifeste. Ele não entende um dia, quem sabe, tomara. Essas palavras criam vibrações fracas, instáveis. O subconsciente precisa de firmeza para agir. Precisa de direção. Precisa de comando. A neurociência chama isso de coerência cognitiva. É quando sua palavra combina com seu pensamento e seu pensamento combina com seu sentimento. Quando esses três elementos se alinham, o cérebro libera energia suficiente para sustentar uma nova realidade. É como se sua mente dissesse ao universo: estou pronta para este caminho, abra as portas. E as portas se abrem. Não porque estavam fechadas, mas porque você não estava vibrando na frequência capaz de percebê-las. A natureza vibra, a vida vibra, o dinheiro vibra. Oportunidades vibram. Nada no universo se move por acaso. Tudo responde a campo. E quando você pronuncia a frase de Florence com a energia certa, você muda o seu campo. Sua presença muda. Sua assinatura energética muda. Seu corpo muda. Sua respiração muda. Seu olhar muda. Pessoas ao seu redor percebem. Situações ao seu redor respondem. O comando é isso, uma mudança de lugar interno. É quando você finalmente sai do espaço onde esperava que algo viesse te salvar
e entra no espaço onde você se coloca como autora da sua história vibracional. É quando você percebe que não precisa convencer o universo de nada. Precisa apenas se alinhar com o que já existe. Quando você pronuncia o comando com clareza, você desperta a força que sempre esteve dormindo dentro de você. E quando essa força desperta, o mundo desperta com ela. Feche os olhos por um instante e permita que a sua respiração encontre um ritmo mais profundo. Inspire pelo nariz lentamente. Sinta o ar entrar, expandir o peito, acender uma pequena centelha de força na região do coração. Expire pela boca, liberando toda a hesitação, toda a dúvida, todo o peso acumulado nas últimas horas, dias ou anos. Respire assim mais uma vez, com a intenção de liberar tudo o que bloqueia o seu comando interior. A respiração é a primeira ordem que você dá ao corpo. É o seu primeiro decreto. Quando respira com consciência, você se coloca no centro do próprio poder. Agora, imagine que à sua frente existe um espaço vazio, como um campo aberto. Um campo neutro, silencioso, esperando apenas que você dê direção. Esse campo representa a realidade antes de ser moldada, a substância invisível de possibilidades. Nada está decidido nele. Nada está fixo. Ele está ali aguardando pelo comando da consciência. O comando é o toque que faz a energia se mover. Sinta seus pés no chão, mesmo que você esteja sentada. Sinta a força do corpo, a presença do momento. Não há passado agora. Não há futuro. Apenas presença. É na presença que o comando nasce. É aqui que a sua palavra encontra potência. Porque autoridade vibracional não vem da força física, vem da clareza interna. Agora coloque sua atenção no centro do peito, onde a respiração se encontra com a vibração do coração. Imagine uma luz dourada se formando ali. Uma luz intensa, firme, pulsante, como se algo dentro de você estivesse despertando de um longo sono. Essa luz é a sua força de comando. Ela representa o seu direito divino de orientar a própria vida. Deixe essa luz crescer. Sinta-a se expandir para os ombros, para o pescoço, para a cabeça, para os braços, para o abdômen, para as pernas. Quando essa luz toma o corpo inteiro, você entra em estado de coerência. Corpo, mente e energia se alinham. É nesse estado que a palavra se torna decreto. Agora traga à mente algo que você deseja manifestar. Não algo desesperado, não algo carregado de ansiedade. Pense em algo que é seu por direito. Algo que vibra com quem você realmente é. Pode ser prosperidade financeira, uma nova oportunidade, um trabalho fluindo, um valor específico. Não tenha medo de ser clara. Clareza é força. Confusão é fraqueza. Forme essa imagem com suavidade. Agora coloque essa imagem dentro da luz dourada no centro do peito. Não coloque fora, coloque dentro. O comando nasce de dentro. A realidade externa apenas responde. Agora, respire profundamente e sinta essa luz começar a vibrar levemente, como se estivesse pronta para ser liberada. É aqui que o comando acontece. É aqui que a frase de Florence se torna viva. Antes de pronunciá-la, deixe o corpo sentir o que significa ter autoridade vibracional. Sinta a postura interna, o alinhamento, a certeza, a quietude firme. Não há esforço aqui. O comando não grita. O comando não força. O comando direciona com suavidade inabalável. Agora, mentalmente ou em voz baixa, pronuncie a frase como se estivesse dizendo para o próprio universo, mas principalmente para o seu subconsciente. Eu ordeno que o que é meu por direito divino se manifeste agora. Sinta o impacto da frase. Ela não é um pedido. Ela não é uma súplica. Ela não é um desejo. Ela é um decreto. Imagine essa frase saindo do centro do peito como um raio de luz dourada que se expande para o campo ao seu redor. Veja essa luz viajar pelo espaço aberto diante de você, tocando a substância invisível da realidade e dando forma a ela.
Repita novamente com ainda mais clareza. Eu ordeno que o que é meu por direito divino se manifeste agora. Desta vez, imagine que essa luz não só se expande, mas começa a organizar tudo ao seu redor. Como se essa frase realinhava situações, movesse oportunidades, aproximasse pessoas, dissolvesse barreiras. É assim que o comando funciona. Ele reorganiza o campo. Repita uma terceira vez com convicção serena. Eu ordeno que o que é meu por direito divino se manifeste agora. Sintasio a frase entrando em camadas profundas da mente. O subconsciente está ouvindo. Ele entende a linguagem da ordem. Ele reconhece a vibração da certeza. Ele responde imediatamente reorganizando crenças internas, preparando caminhos e ativando estados emocionais compatíveis com a manifestação. Agora, respire mais uma vez e imagine que uma parte dessa luz dourada volta para você, como se a realidade estivesse dizendo comando recebido. Essa sensação é sutil, mas é real. É a vibração da certeza entrando no corpo. Quando você sente isso, tudo começa a mudar. Porque a realidade externa é apenas o reflexo da vibração interna. Agora declare, suavemente, mas com firmeza. Eu permito que tudo se alinhe em meu favor. Sinta como essa frase relaxa o corpo. O comando ativa, a permissão abre espaço. As duas coisas trabalham juntas. Repita. Eu sou um campo aberto para a manifestação perfeita. Respire profundamente. Agora imagine que no campo diante de você, aquilo que você visualizou começa a ganhar forma. Não tente controlar como aparece. Apenas veja o movimento, a energia se organizando, caminhos se abrindo. A manifestação não precisa ser visualizada como um filme completo. Basta sentir o movimento correto. Agora coloque a mão sobre o peito e declare mentalmente: eu assumo o meu comando. Essa frase ancora o estado vibracional que você acabou de ativar. Sinta o corpo mais firme, mais claro, mais presente. Quando você assume o comando, você sai da vibração do medo e entra na vibração do poder consciente. O universo responde a isso, o subconsciente responde a isso, a vida responde a isso. Agora, lentamente, traga sua atenção de volta ao ambiente. Sinta o ar, os sons, a temperatura ao redor. Mas leve consigo a energia que você ativou. Essa energia não desaparece quando o exercício termina. Ela continua trabalhando dentro de você. Continua enviando sinais ao campo. Continua reorganizando a realidade. A partir de agora, sempre que sentir dúvida, repita o comando. Sempre que sentir medo, repita o comando. Sempre que um caminho parecer fechado, repita o comando. A frase de Florence não é apenas uma frase. É um ajuste vibracional. É uma senha espiritual. É a lembrança de que você não está à mercê da vida. Você está no comando da sua vibração. E a vibração cria tudo. Porque tudo o que é seu por direito divino já existe. Você apenas deu a ordem para que se manifeste. Agora que você atravessou esse exercício, talvez esteja sentindo algo diferente dentro de si. Não é euforia, não é ansiedade, não é aquela pressa de querer ver tudo acontecendo imediatamente. É algo mais profundo, mais estável, mais silencioso. É como se uma parte sua, que há muito tempo estava adormecida, tivesse finalmente despertado. Essa parte é a consciência de comando, o lugar dentro de você onde não existe mais dúvida sobre quem realmente é. Um ser vibracional, criador, conectado ao fluxo do universo e capaz de direcionar a própria vida com a força de uma palavra. E é importante que você entenda isso. Não foi o vídeo que mudou algo em você. Foi você que mudou algo em você. Foi a sua vibração que se reorganizou. Foi a sua mente que entrou em alinhamento. Foi o seu sentimento que encontrou a frequência certa. O comando não veio de fora. Ele nasceu dentro. E agora que nasceu, ele não pode mais ser esquecido. A frase de Florence que você pronunciou hoje é uma chave. Mas uma chave
sozinha não abre nada. O que abre é a mão que a segura com firmeza. A mão que gira, que decide, que se coloca diante da porta com a postura de quem sabe que tem o direito de entrar. A chave é a frase. A mão é você. E a porta é a vida dizendo: entre. Eu estava esperando você assumir essa posição. Quando você diz: eu ordeno que o que é meu por direito divino se manifeste agora, algo muito profundo acontece. Não apenas no campo energético, mas na sua identidade. A pessoa que pede tem medo. A pessoa que deseja teme não merecer. Mas a pessoa que comanda sabe. Sabe que é filha da abundância. Sabe que existe um fluxo infinito. Sabe que a vida não nega nada a quem está vibrando na frequência correta. Por isso, a partir de agora, observe-se. Observe como você fala sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre seus sonhos, sobre o futuro. Você está pedindo ou está declarando? Está esperando ou ativando? Está implorando ou orientando? É essa diferença que separa a vida de antes da vida que começa agora. Perceba como o seu corpo reage quando você comanda. Ele não contrai, ele expande, ele não encolhe, ele se posiciona, ele não hesita, ele afirma. Essa sensação física é parte do processo de manifestação. A fisiologia acompanha o decreto, a vibração acompanha a palavra e a realidade acompanha a vibração. E sim, nos próximos dias, sinais vão aparecer. Não porque o universo decidiu te premiar, mas porque você finalmente se alinhou. Pode ser uma ideia nova, uma mensagem inesperada, um convite, uma abertura, uma sensação de clareza. Nada disso é acaso. Tudo isso é resposta. Resposta ao comando que você ativou. Mas lembre-se, o comando não é um evento, é uma postura. Você não precisa repeti-lo o tempo inteiro como quem tenta convencer o universo. Você precisa apenas repeti-lo quando sentir que sua energia está caindo para o lugar da dúvida. O comando não funciona por insistência, funciona por coerência. Uma frase dita com certeza vale mais do que 100 frases ditas com medo. E quando disser, diga como disse aqui, com clareza, sem hesitação, sem perguntas internas, sem "e se não der certo?". Diga como quem já está vendo, como quem já recebeu, como quem sabe que a vibração cria antes da forma aparecer. Agora, para fechar este processo, coloque uma mão sobre o peito, mesmo em silêncio, e sinta a vibração dessa nova identidade. A identidade de quem comanda a própria realidade e não mais vive como espectador do destino. E declare para dentro de si: eu assumo o meu poder. Essa frase não precisa ser dita ao universo. Ela é dita ao seu próprio campo, ao seu próprio corpo, ao seu próprio subconsciente. Porque todo comando externo nasce de um comando interno. Você acabou de ativar o externo. Agora selamos o interno. Respire fundo e sinta essa respiração criar espaço dentro do corpo para que tudo o que foi ativado possa se consolidar. Às vezes, a manifestação não é uma questão de chegar, é uma questão de você estar pronta para recebê-la. É por isso que o comando é tão poderoso. Ele prepara você vibracionalmente para aquilo que é seu. A partir de hoje, comece a observar como a vida responde de forma diferente. Observe como situações antes travadas começam a se movimentar. Observe como oportunidades que antes pareciam distantes começam a se aproximar. Observe como pessoas começam a te enxergar com outra energia. Observe como você mesma começa a se enxergar com mais coragem, mais clareza, mais firmeza. E se em algum momento o medo voltar, porque ele é teimoso, volte para esta prática. Estabeleça o comando novamente. A vibração não some, ela apenas oscila, e você agora sabe como reorganizá-la. Você não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém. Não precisa pedir autorização para prosperar, crescer, melhorar sua vida ou alcançar o que deseja. O conceito de direito divino existe por um motivo, porque tudo aquilo
que está alinhado ao seu propósito e à sua expansão, já é seu desde sempre. Você apenas chamou. Você apenas disse sim. Você apenas autorizou. E agora, com toda essa energia alinhada, eu quero que você leve consigo a frase que selará este vídeo, este processo e este novo capítulo da sua vida. Uma frase simples, mas vibracionalmente perfeita. Eu comando. Eu permito. Eu recebo. Repita quando desejar. No silêncio, no banho, antes de dormir, ao acordar. Nos momentos de dúvida. Nos momentos de clareza. Essa tríade é a postura completa do Criador. Comando, permissão e recepção. E se esta mensagem despertou algo profundo em você, se tocou, alinhou, ativou, compartilhe. Não apenas porque ajuda o canal a crescer, mas porque quando você compartilha algo que expande consciência, você amplia seu próprio campo vibracional. A abundância se fortalece quando circula. A palavra se torna mais poderosa quando é espalhada. A energia cresce quando é dividida. E lembre-se, a prosperidade responde à linguagem do comando. A vida responde à força da sua palavra. E o universo responde à sua vibração. Porque prosperar não é uma luta. Prosperar é um decreto. E hoje você decretou.